A ascensão à fama de Mac Miller foi meteórica, um adolescente de Pittsburgh com um talento inegável que se tornou uma das vozes mais únicas e respeitadas do hip-hop. Ele era o cara para quem todos torciam, honesto, autêntico e indiscutivelmente talentoso. Mas por baixo do sucesso, Mac estava lutando uma batalha que ninguém podia ver. Enquanto sua música refletia suas lutas mais profundas, ninguém poderia ter previsto o quão rapidamente as coisas sairiam do controle. Como um artista de 26 anos com tudo para viver, acaba morto, sozinho em sua casa. O que aconteceu nas últimas 24 horas que levou à morte prematura de uma das estrelas mais promissoras da música? Esta é a história das últimas 24 horas da vida de Mac Miller. O último dia de Mac Miller começa. 6 de setembro de 2018. Mais um dia na vida de Mac Miller. Aparentemente, as coisas estavam indo bem. Ele havia lançado recentemente Swimming, um dos álbuns mais aclamados pela crítica de sua carreira, e estava se preparando para uma turnê nacional. Amigos o descreveram como otimista, focado e pronto para seguir em frente após um ano difícil, cheio de lutas pessoais. Mas por baixo da superfície, nem tudo era como parecia. Mac passou a manhã em sua casa em Studio City, Los Angeles, trabalhando em novas músicas, um meio criativo que sempre foi seu refúgio. Seu assistente passou por lá à tarde e tudo parecia normal. Mac continuava repleto de ideias e energia. Não havia indícios de que algo estava errado. Sem indicação de que nas próximas 24 horas ele se iria. À medida que o dia passava, Mac encontrou-se com alguns amigos, falou sobre projetos futuros e continuou a exalar um senso de otimismo sobre o que estava por vir. Mas por trás de portas fechadas, Mac ainda estava lutando contra os demônios que o assombravam há anos. Vício, depressão e a pressão avassaladora de viver sob os olhos do público. E como tantas vezes antes, ele estava usando drogas para anestesiar a dor. Mas desta vez seria diferente. Não se sabe ao certo quando tudo mudou de direção. Em que momento do dia a espiral começou? Foi nos momentos de silêncio, quando estava só ou escondido atrás das risadas compartilhadas com os amigos naquela noite. Ninguém sabia que essas horas seriam as últimas dele e que cada minuto que passava o aproximava mais da beira de uma tragédia irreversível. O relógio estava correndo. Parte 2. A espiral do vício. Mac Miller lutava contra o vício há anos. Ele não escondia, falava abertamente sobre isso em entrevistas e em suas canções. Mas para alguém com seu nível de sucesso, o vício era um companheiro silencioso e persistente. Ele permanecia por trás de cada música de sucesso, cada show esgotado e cada momento de fama. Era a batalha que ninguém poderia lutar por ele. Nos meses antes de sua morte, a vida de Mac se tornara um delicado equilíbrio. Ele buscava se manter sóbrio, tentando superar os períodos mais difíceis. Afinal, ele já havia ficado sóbrio anteriormente e, para o público, parecia que finalmente estava organizando sua vida. Mas o vício não desaparece simplesmente. Ele espera. E para o Mac, a espera acabou. Ele acabara de passar por um período difícil. O fim de seu namoro com Ariana Grande estava em todos os tabloides, e a prisão por dirigir embriagado só piorou uma situação já difícil. A pressão era implacável, e apesar de seus esforços, rachaduras em sua fachada começavam a aparecer. Nos bastidores, Mac havia recaído.
Amigos tentaram intervir, mas no mundo da fama, o isolamento é uma ameaça constante. As pessoas mais próximas dele nem sempre podiam estar lá, e quando não estavam, Mac se via voltando às substâncias como uma forma de lidar. Ele não estava usando por diversão, ele estava usando para sobreviver, para anestesiar a dor que vinha com o ser Mac Miller, o artista, a celebridade, o homem sob os holofotes. Mas o que ninguém sabia era o quão perigosa essa fuga havia se tornado. Naquela noite, ele estava usando mais do que havia usado em um bom tempo, e desta vez, as drogas estavam misturadas com algo muito mais mortal do que ele percebeu. Foi apenas mais um momento de fraqueza, ou foi o ponto final de uma batalha, da qual ele nunca poderia escapar completamente? Conforme as horas passavam, Mac estava se aprofundando na mesma escuridão que passou anos tentando ultrapassar. E o relógio seguia marcando o tempo. Parte 3. As horas finais. À medida que a noite de 6 de setembro se aproximava, a casa de Mac Miller em Studio City parecia como qualquer outra. Um lugar de música, risos e o ocasional caos criativo. Amigos e colaboradores estavam aparecendo. E Mac estava cercado pelos rostos familiares que faziam parte do seu mundo há anos. Falava-se de projetos futuros, planos para sua próxima turnê e o tipo de conversa descontraída que sugeriam que tudo estava bem. Para aqueles que estavam lá, era mais uma noite com o Mac, sem dramas, sem preocupações, mas as aparências podem enganar. Nos bastidores, as coisas estavam tomando um rumo mais sombrio. Durante o dia, Mac havia usado drogas, algo que não era incomum para ele, mas desta vez isso levaria a uma combinação fatal. Ele vinha lutando para se manter no caminho certo, e enquanto seus amigos viam alguém que estava se mantendo unido, a realidade era muito mais precária. O vício é uma batalha travada em silêncio, e naquela noite, Mac estava perdendo. Conforme a noite avançava, os visitantes começaram a ir embora, e a casa, que antes estava cheia de atividade, agora estava quieta. Mac foi deixado sozinho. E é impossível saber o que estava passando em sua mente. Ele estava refletindo sobre os altos e baixos de sua carreira, as pressões da fama, as desilusões e lutas que enfrentou no último ano. Quaisquer que fossem os pensamentos que estavam em sua cabeça, não havia ninguém lá para impedir o que estava prestes a acontecer a seguir. Foi descoberto mais tarde que Mac havia tomado uma mistura letal de substâncias incluindo pílulas falsificadas de oxicodona, que foram misturadas com fentanil. Fentanil, uma droga tão potente que até mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal. Um opioide sintético que já havia tirado a vida de inúmeras outras pessoas, e nesta noite também tiraria a vida de Mac Miller. O problema com o fentanil é que ele não dá uma segunda chance. Não há tempo para perceber o erro e pedir ajuda. Não há um momento de clareza para procurar alguém. Quando ele faz efeito, já é tarde demais. Mac não sabia o que estava tomando, e ele não sabia o quão perigoso era. Em algum momento, nas primeiras horas de 7 de setembro, ele adormeceu para nunca mais acordar. A finalidade disso é quase insuportável de compreender. Um jovem artista com tanto potencial desaparecendo silenciosamente, sozinho no exato lugar onde ele havia criado tanta beleza. O silêncio que preencheu a casa naquelas primeiras horas era a calmaria antes de uma tempestade que logo enviaria ondas de choque através do mundo da música. Mensagens e chamadas se acumulariam, mas Mac não estava lá para responder. Ninguém sabia que, atrás daquelas paredes,
a tragédia já havia se desenrolado. O mundo lá fora continuava como normal, alegremente inconsciente do que estava acontecendo dentro daquela casa silenciosa em uma rua de Los Angeles. À medida que as horas passavam, a realidade do que havia acontecido começava lentamente a se desenrolar, mas, por enquanto, o relógio continuava a contar o tempo. E o tempo de Mac Miller estava se esgotando. Parte 4. Descoberta e reação. A manhã de 7 de setembro começou como qualquer outra. Para muitos, era só mais uma sexta-feira comum. Mais um dia para passar antes do fim de semana, mas dentro da casa de Mac Miller, o tempo havia parado de maneira devastadora. Por volta das 11h30 da manhã, o assistente de Mac chegou à casa. Esta era uma pessoa que o tinha visto em seus melhores e piores momentos, alguém que esteve ao seu lado durante seus momentos mais altos e seus momentos mais baixos, mas nada poderia tê-los preparado para o que estavam prestes a encontrar. A casa estava estranhamente silenciosa, quase demasiado quieta. Enquanto eles avançavam, chamando por Mac, não havia resposta. Então eles o encontraram, sem resposta, imóvel e assustadoramente frio. Naquele instante, o mundo pareceu parar. O pânico se instalou e a realidade se despedaçou em 1 milhão de pedaços. O assistente se apressou para ligar para o 911, mas no fundo, eles já sabiam. Algo estava terrível e irreversivelmente errado. A ligação de emergência revelaria depois o desespero do momento. O operador estava calmo, fazendo perguntas, tentando fornecer instruções. Mas as respostas do outro lado eram frenéticas, interrompidas. "Apresse-se", disse o assistente. "Eu não acho que ele está respirando." Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, correndo para o quarto onde Mac estava deitado. Mas não havia nada que pudessem fazer. Já era tarde demais. Quando a ambulância chegou, a tragédia já havia acontecido. Mac Miller se foi, com apenas 26 anos, vítima de uma overdose acidental. A notícia se espalhou e atingiu como um martelo. Primeiro para os mais próximos a ele, amigos, família e colaboradores que compartilharam sua jornada. Depois para os fãs que cresceram com a música de Mac, que o viram evoluir de um rapper adolescente para um artista sofisticado, colocando seu coração e alma em cada letra. E agora ele se foi. As redes sociais logo se inflamaram. Tweets, postagens e mensagens de choque, luto e incredulidade inundaram a internet. Celebridades, colegas artistas e fãs de todos os cantos do globo começaram a compartilhar suas memórias de Mac. Alguns relembraram histórias de sua bondade, outros falaram de seu talento, e muitos não conseguiam acreditar que alguém que estava tão cheio de vida no dia anterior agora se foi. Não foi apenas a perda de um artista, foi a perda de uma voz que havia ressoado profundamente com tantas pessoas. A música de Mac Miller tinha uma maneira de alcançar as partes mais escuras da vida e iluminá-las, fazendo você sentir que não estava sozinho. Para os fãs, ele não era apenas um rapper. Ele era alguém que compartilhava suas lutas, alguém que entendia. E agora, ele se foi. Sua mensagem final, entregue no silêncio que seguiu sua morte. O relatório de autópsia confirmaria a dura realidade que todos temiam. Mac morreu de uma mistura letal de fentanil, cocaína e álcool. Foi uma overdose acidental, mas isso não tornou a perda mais fácil de suportar. Na verdade,
tornou tudo ainda mais trágico. Ele não queria morrer. Ele estava apenas tentando escapar da dor, como ele já havia feito tantas vezes antes. Mas desta vez, a fuga se tornou permanente. Conforme as homenagens seguiam, o mundo começou a refletir sobre a perda. Isso ia além de um único homem. Era sobre uma questão muito maior. Uma que vinha devastando silenciosamente vidas por anos. Mas por enquanto, tudo que alguém poderia fazer era lamentar. Mac Miller se foi e não havia como trazê-lo de volta. A indústria da música, os fãs e todos que já foram tocados por seu trabalho sentiram o peso dessa perda. O mundo havia perdido uma voz verdadeiramente única, um jovem que tinha muito mais a oferecer, levado cedo demais por uma batalha que ele não conseguiu vencer. Mas mesmo em meio à desolação, havia um sentimento de gratidão. Pela música que ele deixou para trás, pela honestidade crua que ele deu ao mundo, pelo conforto que ele trouxe para tantos. E agora, mesmo em sua ausência, essa música levaria seu legado adiante. Mas naquela manhã, nada disso tornou a perda menos dolorosa. Porque no silêncio de sua casa, na cidade que o viu ascender à fama, Mac Miller deu seu último suspiro, e o mundo ficou encarregado de juntar os pedaços de um sonho despedaçado. A morte de Mac Miller foi uma tragédia que reverberou pelo mundo da música e além, deixando um vazio que nunca poderia ser preenchido. Com apenas 26 anos, ele se foi, perdido para um vício que o seguiu silenciosamente por anos, espreitando nas sombras, esperando por um momento de vulnerabilidade. Apesar de sua fama, apesar de seu sucesso, Mac estava lutando uma batalha que ninguém podia realmente ver. E no final, foi uma batalha que ele não conseguiu vencer. É difícil não pensar nos e se. E se ele não estivesse sozinho naquela noite? E se as pílulas não estivessem misturadas com fentanil? E se ele tivesse recebido a ajuda de que precisava antes que fosse tarde demais? Essas perguntas assombram a história, mas elas não mudam o resultado. Mac Miller se foi e o mundo da música nunca mais será o mesmo. Sua morte foi um lembrete sombrio da realidade por trás do glamour da fama. Costumamos ver o sucesso, as luzes e a glória, mas raramente vemos as lutas que vêm com isso. Para Mac, os holofotes eram uma bênção e uma maldição, uma plataforma que lhe permitia compartilhar seus pensamentos e medos mais profundos, mas também um lugar onde eles poderiam crescer descontroladamente. Nos dias que se seguiram, homenagens vieram de todos os cantos da indústria. Colegas artistas elogiaram sua generosidade, calor humano e talento indiscutível. Fãs compartilharam histórias de como sua música os ajudou em seus momentos mais sombrios, como foi uma tábua de salvação quando nada mais fazia sentido. Mesmo em sua ausência, Mac estava unindo as pessoas, lembrando-as de que não estavam sozinhas em suas lutas. Mas também havia um doloroso sentimento de perda de potencial, de promessa, de um futuro que nunca seria realizado. Mac acabara de lançar Swimming, um álbum que foi elogiado por sua maturidade, introspecção e honestidade. Era para ser um novo capítulo, um sinal de que ele estava avançando, encontrando paz. Em vez disso, tornou-se um final de partir o coração, um último vislumbre na mente de um artista que ainda estava em busca de si mesmo. A história de Mac Miller terminou cedo demais, mas as lições que deixa para trás podem salvar outra pessoa e talvez, no final,
seja esse o legado que mais importa.